one. Uou, você pode dar um aplauso a Jesus. Se é para Jesus, pode ser melhor. Dê o melhor aplauso que você pode dar a Jesus. Graças a Deus, estamos aqui. Gente, que alegria a gente poder estar aqui servindo a Jesus e animados para uma noite incrível na presença de Deus. Que você tenha essa noite uma fome pela palavra, um desejo pela palavra de Deus que te consoma de uma forma tão poderosa que você não consiga prestar atenção em mais nada, somente naquilo que flui do trono de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração com você nesse momento, mas antes de fazer essa oração, eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo, lá no livro de Atos, Atos capítulo 4, e nós vamos ler agora um texto que está mais para o fim do capítulo 4, e vamos avançar aqui. Nós estamos numa série de pregações, e eu não sei quando acaba. Alguém perguntou assim, quando que nós vamos parar de botar o vídeo aqui? Eu não sei, nós estamos indo fluindo e vendo até onde vai, até onde Deus está soprando. É ousadia, então bora lá na ousadia. E nós estamos em mais uma pregação dentro da visão daquilo que Deus está nos chamando para viver nesse ano. Boldness, ousadia. Então, Atos capítulo 4, versículo 32. Leia junto comigo, nós vamos ler alguns versículos. Então é importante que você seja muito intencional na leitura nova e em prestar atenção, beleza? Então bora junto. A multidão dos que creram era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. 34. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. 35. E os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Vamos fazer uma oração? Peça concentração de Deus nesse momento e nessa noite, para você receber tudo que Deus tem para ti nessa noite. Jesus, nós oramos aqui, te agradecemos, Pai, por um tempo de louvor, de adoração incrível que nós tivemos. Ministra agora um pouco mais os teus filhos durante o tempo da palavra, que cada um possa receber do alto algo que vem do céu, que nós possamos ter concentração naquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, no nome poderoso de Jesus, amém. Meus amigos, tem uma música antiga que diz assim, o pessoal aqui veio aqui apresentar, vai conhecer, quem tem mais de 30 anos aí vai conhecer, o Vando vai conhecer essa aí, que dizia assim, tem mais de 30, né, Vando? Dizia assim, Espírito, Espírito, que desce como maldição, hein, Gabi Ribeiro? Quero ver se tu vai me dizer, não, tô brincando. Ali a audição é talento e graça de Deus. Gente, essa música, ela fala algo muito legal, que diz assim, Espírito vem como um fogo, né? E por que cargas d'água nas escrituras e no contexto evangeliquez, gospel, a gente tem fogo como uma coisa boa. Minha filha chega perto do fogão, eu quero que ela se afaste do fogão. No contexto evangélico, cultural, esse multiculturalismo evangélico, independente se você é católico, espírita, se você é evangélico, raiz protestante, se você é de uma vertente, de alguma igreja protestante, você de alguma forma vai associar fogo com algo bom. É curioso isso, né? Fogo com algo legal. E aí eu fico pensando, Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Se nós olharmos para o fogo propriamente dito, ele é algo que, se a gente excluísse, e difícil, né? Porque nós temos uma raiz judaico-cristã enraizada, encrostada na nossa cultura, um certo tipo de ética cristã, que é difícil a gente excluir da nossa realidade algumas coisas que a gente já associa, a alguma coisa que tem a ver com as escrituras, com a Bíblia. Mas se nós conseguíssemos extrair, tirar dali
a gente provavelmente associaria fogo vindo sobre nós como uma coisa negativa. Se você chegasse num viking e dissesse, vem fogo sobre mim, você estaria sendo uma oferta a algum deus daquela época, lá na região da Noruega, dos países nórdicos. Então, para a nossa realidade cristã, o fogo é algo bom. Mas a verdade é que eu queria desmistificar uma coisa para você nessa noite, e eu gostaria que você ficasse atento ao que eu vou te dizer, e olha bem no meu olho, olha bem para mim aqui agora, porque fogo é algo bom, mas também é algo muito perigoso. Fogo também é algo perigoso. Quando a gente faz uma oração e canta uma canção como essa, a gente diz assim, Espírito, Espírito, vem com o teu fogo. Nós podemos estar dizendo, Deus vem com algo glorioso e poderoso sobre a minha vida, mas também nós podemos estar dizendo, sol, se aproxime tanto de mim, ao ponto de eu queimar e desaparecer. Se você se aproxima do sol, você queima. Se você está aqui na terra, milhões de quilômetros de distância, você já, ao se expor muito tempo aos raios ultravioleta, você vai ter algum tipo de problema. Agora imagina você se aproximando do sol de fato e verdade. Se aproximar de Deus tem um caráter de perigo muito grande, por isso que fogo, ele define muito bem o que é estarmos na presença de Deus. Se você pudesse anotar o título da mensagem dessa noite, eu vou falar nessa noite sobre o sopro perigoso. O sopro perigoso de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas no início, quando não havia nada. Deus estava ali buscando um lugar de repouso. Quando a gente fala o Espírito ali, o texto está falando no hebraico a palavra ruach. Quem estava num retiro alguns anos atrás, amigo meu, Fábio Serafim, pregou sobre o ruach de Deus, que é o Espírito, o sopro, o vento de Deus, que é a manifestação dessa terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Para quem não está habituado com essa realidade, o Espírito, o Deus Pai e Deus Filho, são um Deus, que são três. Muitas vezes você quer compreender essas coisas, e a verdade é que nós não cultuamos a um Deus que nós encontramos fisicamente. A Bíblia diz, e Jesus fala uma frase muito legal, ele diz assim, felizes aqueles que não viram, felizes aqueles que não estavam aqui junto com os discípulos, mas creram, porque esses estão vivendo e verão a glória de Deus. Nós, muitas vezes, precisamos crer em algumas coisas, e parece simples falar sobre Trindade na realidade atual, mas a verdade é que alguns camaradas muito inteligentes, mas muito mais inteligentes do que qualquer pessoa que você conheça aqui na igreja, são teólogos profundos, lá entre o século III e IV, em alguns concílios, chamado de Niceno e de Constantinopla, eles tiveram diante de tantos desafios, e gente dizendo que Jesus era subordinado a Deus, Deus Pai, gente dizendo que o Espírito Santo era só um vento qualquer, e eles tiveram que se reunir, e diante das Escrituras eles tiveram que fazer uma convenção para ratificar a verdade do Evangelho, de que o Espírito também é Deus. O Espírito também é Deus. Aquele que soprou em Atos capítulo 2 é Deus. O Espírito que se manifesta e aquele que vem sobre aquele que diz sim para Jesus e vive uma vida com Deus é Deus. Deus, esse Deus de Gênesis 1, que está lá pairando sobre a face do abismo, ele encontra um lugar de repouso. A Bíblia diz que Deus, quando ele sopra em Adão, o sopro de vida em Adão se chama ruach vivente. O sopro de Deus em Adão, para que aquela alma se tornasse uma alma vivente, a mesma palavra utilizada é sopro no hebraico ruach. Ou seja, a Bíblia diz que Deus andava de tarde na viração do sol, quando a gente gosta de bater foto, todo mundo fica bonito, você imagina aquele momento gostoso em que o sol tá dourado e tá ali, e aí do nada, de trás dos arbustos, ele aparece para conversar e para bater um papo, e vai chegar um dia, diz a Bíblia, que ele vem saltando pelos montes, amém? Mas Adão e Eva viviam nessa realidade, na Golden Hour,
Não tinha uma máquina de fotografia para fazer, mas eles tinham Deus para conversar. Coisa boa. Então eles estavam lá nesse momento maravilhoso com Deus. Adão tendo recebido o ruach, o sopro do Espírito. Ou seja, Adão tinha sobre si o sopro. Então eu quero levar vocês para o drama da expulsão. Quando Adão sai de lá daquele jardim do Éden, aquela presença do Espírito, e nós sabemos pelas Escrituras, ela já não era mais viva, ela já não era mais recorrente, mas ela acontecia de forma esparsa em alguns momentos da história, quando Deus levantou juízes, levantou profetas, sacerdotes e alguns reis que recebiam essa presença desse Espírito que paira sobre a face do abismo. É como se houvesse uma dança de Deus. Deus todo-poderoso, todo-glorioso, faz algo que nós não compreendemos, é inimaginável, nós não conseguimos entender como esse Deus glorioso deseja se diminuir ao ponto de dizer que quer repousar sobre nós, pois foi isso que ele fez quando ele repousou sobre Adão. Deus soprou sobre ele o seu sopro, a sua presença, e agora Adão tinha Deus dentro, e na viração do dia ele tinha Deus fora. Era um ambiente recheado da presença de Deus, é dentro e fora. Quando Adão e Eva saem do jardim do Éden, o que acontece? Eles saem e perdem essa presença de dentro. Mas não só isso, eles perdem a presença de fora. Eles saem desse lugar. Então agora aqueles que tinham a presença de Deus para onde olhavam, agora não tem presença de Deus em lugar algum. E talvez alguém aqui esteja já se identificando. Talvez agora alguém já esteja se identificando e dizendo: cara, eu pareço Adão e Eva quando saiu do Éden, porque eu sinto que eu não tenho presença de Deus em lugar nenhum na minha vida, nem fora e nem dentro, mesmo eu estando aqui na igreja, e mesmo eu sabendo que Jesus, ele caminha no nosso meio, mesmo eu sabendo de todas as verdades bíblicas, a verdade é que eu não sinto, eu não percebo, eu não capturo, eu não tenho essa convicção, eu não tenho essa fé, eu sinto que ele não está dentro de mim, eu sinto que ele não está aqui fora, eu sei que algumas pessoas muito doidas desse lugar acreditam que existe um cara caminhando aqui no nosso meio, mas eu não consigo acreditar nessa realidade. Talvez você esteja nesse lugar, nesse momento, realmente não conseguindo chegar num lugar de fé, realmente não conseguindo chegar nesse lugar em que você realmente acredita, percebe e tem fé o suficiente para acreditar que Cristo está no nosso meio. Mas eu, que sou doido o suficiente para isso, acredito que Jesus está aqui no nosso meio. Inclusive, se você está com dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas, se você tem alguma coisa mal resolvida, se você precisa liberar um perdão, não precisa apelo. Jesus não precisa de apelo. Ele está fazendo agora, nesse exato momento ele já está aí onde você está, do teu ladinho, junto com você. Ele está aqui fazendo algo e declarando algo sobre a tua vida, mudando estruturas diante dos desafios que você tem na sua vida. Ele está fazendo. Amém? Você crê nisso? Agora eu vou começar a pregar realmente a palavra aqui. Atos capítulo 4. Em Atos capítulo 4, meus amigos, eles estavam, depois de tudo aquilo que eles viveram, e a gente tem falado aqui na nossa visão, que Atos capítulo 2, vem o derramar do Espírito, esse Espírito que vem como um fogo, todo mundo acha que é coisa boa, mas pode ser perigoso. Esse vento que todo mundo quer. Sabe, gente, lá em Êxodo, Moisés, ele queria muito ver a glória de Deus. Moisés queria chegar bem pertinho do sol. Ele queria ver a glória de Deus. Moisés era um cara extraordinário, que embora tenha cometido grandes erros, ele foi ousado o suficiente para colocar sua vida a prêmio para salvar pessoas. Imagine você nesse lugar, imagine você que talvez muitas vezes abre mão de ajudar pessoas, você que muitas vezes tem pensado só em você. Imagina você se colocar no lugar de Moisés, que abriu mão de todas as riquezas para viver em favor do outro. Foi isso que ele fez, e Deus encontrou e achou graça em Moisés. Só que Moisés fez um desafio, ele disse para Deus: Deus, eu quero ver a tua glória. E Deus disse assim: beleza, vou te mostrar, mas você não consegue. Se eu estiver junto com você e te mostrar a minha face e a minha glória, você vai morrer.
O povo queria que Deus fosse com ele, mas o povo recém tinha adorado o bezerro de ouro. Então Deus disse para Moisés: Moisés, não tem como eu ir com eles, porque se eu for com eles, eles vão morrer. Então eu vou mandar um anjo junto. Imagina você querendo Deus e Deus manda um anjo. Agora, se você é crente, você ama Jesus, você não se contenta com um anjo. Você pode viver experiências extraordinárias, você pode ver um anjo na sua frente, você pode viver milagres incríveis, você pode vir num culto legal, num momento de adoração bacana, mas você não se contenta, porque existe algo em você, uma presença do Espírito em você, que te chama, como diz a Escritura, que clama: Abba, Pai, deseja a presença de Deus. Você está contente com outras coisas? Num tempo em que nós comemos de tudo, num tempo em que a maioria de nós não tem nenhum impedimento, você pode sair daqui, a maioria de vocês conseguem sair daqui e comprar uma coisa assim, que tem glicose no talo, e você pode comer e se empanturrar de porcaria, você pode assistir o filme que você quiser. É um tempo que nós estamos vivendo, que nós temos tantas coisas à nossa disposição, que a nossa adoração tem sido prejudicada. Eu vou dizer para você, total off-topic aqui, experimenta comer um pratão assim, ó, de branquinho, sabe? Aquele que a gente faz, aquele branquinho que come de colher. Não sei se vocês já têm esse hábito, lá em casa a gente faz. Experimenta comer um branquinho de colher assim, um inteiro, sozinho, uma lata de leite condensado. E aí depois, dá uma meia horinha para subir no sangue, que tu vai ficar assim, cara, eles usavam o leite condensado para a guerra, até foi aí que foi descoberto esse negócio. Os caras iam para a guerra com sangue no olho. Faz isso e depois bota um worship, uma adoração, e resolve fazer uma adoração a Deus para ver o que vai acontecer contigo. Vai ser a adoração mais pilha fraca da tua vida. Tu não vai conseguir te conectar com nada. Sabe por quê? Porque o teu corpo está saciado. Por isso que nós fazemos jejum. Por isso que é o jejum. O jejum é para que você chegue nesse lugar, tipo, cara, eu não quero mais nada, tá? Agora eu preciso só de Jesus, nada mais me satisfaz. Isso é só um exemplo hipotético, um eufemismo de uma realidade que ocorre diariamente na nossa vida. Do que você vive e eu vivo diariamente na nossa vida, quando a gente se dopa com várias coisas na internet, na comida e em tantos outros prazeres da vida. E aí a gente olha para aquela palavra de Jesus: a semente que cresce no meio dos espinhos, a gente diz: isso aqui é para um novo convertido, bobinho. É para nós, hoje. Essa palavra é para nós hoje. Esses queridos irmãos estavam ali, meu querido. Atos capítulo 2 vem o fogo do Espírito. Atos capítulo 3, agora eles são desafiados à pregação do Evangelho. Atos 4, eles são presos. E aí, ali no livro de Atos, capítulo, ali para o meio do texto, a Bíblia diz que eles voltam para o lugar da comunhão. Depois de eles terem recebido o Espírito, ter pregado o Evangelho, depois de eles terem feito um auê, eles resolvem agora voltar para esse lugar da comunhão. E ao invés de eles orarem a Deus pedindo refúgio, eles oram para Deus e dizem: Deus, já que estão perseguindo a gente, nós vamos orar e pedir mais e mais ousadia de Deus. Essas são as pessoas que estão se aproximando do fogo e estão recebendo mais poder de Deus. É aqueles que estão sendo ousados o suficiente para entender que quando você se aproxima do fogo, existe um motivo e um propósito para isso. Não é para que você viva uma vida melhor, mas é para que pessoas, cidades, regiões sejam transformadas por aquilo que você tem. E foi isso que eles receberam. Poder, ativação, seja lá o que o coach diga. Eles receberam várias coisas extraordinárias de Deus para que eles fossem enviados para a pregação do Evangelho. Para a pregação do Evangelho. Aí o capítulo 4 ele termina desse jeito, meu amigo. E agora você vai se atucanar comigo aqui. Você é bem gaúcho, né, se atucanar. Versículo 32 e até o 37 fala que esses homens e mulheres, eles criam de todo o coração. Pensa que é você precisa viver isso aqui. Criam de todo o coração. Dividiam tudo que tinham. Não tinha ninguém passando necessidade no meio daquele povo. Sabe, gente, quando o faraó tentou o povo de Deus, e ele tentou propor para Moisés, escuta isso, quando ele tentou propor para o povo de Deus abrir mão de algumas coisas, porque Moisés queria que o povo saísse do Egito e fosse adorar a Deus longe. O faraó veio com uma jogada, né? Todo político malandro, ele tentou dar uma jogadinha ali. E Faraó então propôs para Moisés o seguinte: vocês querem adorar a Deus? Vamos mudar o lugar então. Pode adorar a Deus, fica aqui no Egito. O que o Egito significava? O pecado.
Aí Moisés, não queremos. Qual foi a próxima proposta? A segunda proposta de Faraó para Moisés, para tentar manter aquele povo debaixo das suas asas, debaixo do seu poder. Ele fala então que os homens podem adorar a Deus. Vocês podem sair daqui dessa região, só que os homens vão adorar a Deus, as mulheres ficam. Ou seja, tentou atacar a família das pessoas. Não deu, Moisés não aceitou. Qual foi a última cartada que Faraó deu para tentar dissuadir e tentar manter um certo tipo de adoração ainda debaixo das asas dele? A última cartada dele foi: vocês podem ir, mas deixe todos os bens de vocês aqui. Moisés obviamente disse que não. Mas nesse momento, e vocês veem a esperteza do inimigo, muitas vezes você vai vencer várias batalhas na sua vida, mas quando chega na hora de você olhar para o seu irmão e dizer: cara, eu preciso ser generoso com quem está sofrendo, esse é o momento em que muitos de nós paramos. Esse é o momento em que o fogo do Espírito passa a ser um fogo perigoso. Não acredita em mim? Então vamos continuar lendo as Escrituras. Capítulo 5, abre junto comigo aí. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: entretanto, depois de todo esse acontecimento aí, diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Ou seja, a igreja estava lá naquele ambiente em que estava todo mundo ajudando, todo mundo se ajudando, todo mundo abençoando um ao outro. Aí veio um camarada lá, que ele olha aquele fogo de Deus, ele olha aquele avivamento, e ele resolve participar do avivamento. Ele olha pessoas entregando tudo, e ele resolve participar desse lugar. O nome desse casal é Ananias e Safira. Guarda aí no teu coração esse nome, para você nunca colocar nos seus filhos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, eles venderam uma propriedade. Versículo 2: mas eles reteram uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Versículo 13: então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Ao Espírito Santo, que é um vento, que é só uma sensação. Está aqui, ó. Ele mentiu ao Espírito. Vamos ver o que acontece com quem mente ao Espírito. Te liga só. Retendo parte do valor no campo. Versículo 4: não é verdade que conservando a propriedade seria sua? Você não precisava fazer isso. E depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Olha a relação aqui que ele faz. Você mentiu para o Espírito Santo, você mentiu para Deus. Aqui a deidade do Espírito Santo, a capacidade dele de ser nomeado Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. E levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês vendem? Pedro também sacaneou forte aqui, né? Só para ver um presuntinho ali, ele largou essa. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando, os moços viram que ela estava morta, levaram e sepultaram ela junto com seu marido. E aí olha o que aconteceu com a igreja. Esse versículo aqui é extraordinário. Versículo 11: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desse acontecimento. Sabe por quê, gente? Porque talvez naquele lugar, você fica se perguntando assim: cara, por que Deus fez isso? Por que o Espírito fez isso? Talvez naquele lugar estava todo mundo achando assim: cara, essa é a nova sensação do momento. É o tal do fogo que vem do céu, como uma língua que vem, e eu começo a falar umas outras línguas e tal. É uma nova sensação. Abandonem todas as suas drogas e venham para cá, que esse é o lugar legal, que você vai viver algo extraordinário, uma sensação nova de um fogo. E aí Deus, como Ele tem um bom humor, e às vezes um bom humor que nós não entendemos, Ele resolve então mostrar para aquele povo que não é brincadeira, o Espírito Santo não é brincadeira.
E agora aqueles homens que estavam ali, aquele casal que estava ali, desejando participar da festa e participar daquela brincadeira e daquilo que estava acontecendo, que era uma grande sensação gostosa e maravilhosa, de que leva você para um outro lugar. Beleza, então toma, você vai mentir para o Espírito. O Espírito Santo, assim como Deus, na Bíblia diz que é fogo consumidor. Então essa imagem do Jesus que nos disseram, muitas vezes foi maquiada por uma ideia de que não existe uma ira de Deus. Eu lembro até hoje, nós fizemos aqui na igreja, na época que nós fazíamos os estudos das tribos, nós fizemos um só sobre a ira de Deus. Foi muito legal. Eu lembro que fui eu que dei o estudo e eu criei um gráfico e eu mostrava ao longo de toda a apresentação aquela ira ia subindo bem devagarinho, porque é exatamente essa a aplicação teológica da ira de Deus. Ela vai aumentando à medida que a graça de Deus também abraça toda essa ira, à medida que nós dizemos sim para Jesus. Então, quando nós dizemos que Deus se ira, muitas vezes nós achamos que isso não compactua com a natureza de Deus. Mas sim, Deus ele se ira com o pecado e também, embora digam para você que não, ele também se ira com os pecadores. Amém? Porque tem gente dizendo por aí que não, né, as heresias do nosso tempo. A natureza do Espírito Santo, então, é o primeiro ponto que eu queria que você guardasse no teu coração. Não é uma mera energia cósmica, ele é o próprio Deus Todo-Poderoso, esse Espírito que paira sobre a face do abismo. Atos capítulo 5, versículo 13 e 4, Pedro está ali e fala, você não mentiu você mentiu para Deus, né, fazendo uma alusão de que aquele que ele estava se referenciando era o Espírito, que era justamente aquele que estava no contexto naquele momento. Então, o Espírito é o doador da vida, aquele que deu a vida a Adão e Eva, e o mesmo que nos dá a vida também é Deus. Quando o homem saiu do Éden, ele perdeu essa presença, mas nos tempos que nós vivemos, nós recuperamos ela por meio de Cristo Jesus. Amém? Como saber se eu vivo no Espírito? Como eu saber se o Espírito de Deus está sobre mim? Jesus fala uma coisa muito bacana, ele diz assim: você ama a Deus quando você guarda os mandamentos. Amém? Nós amamos a Deus quando nós guardamos o mandamento. A natureza do Espírito, a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria que você guardasse no teu coração é que nós precisamos nos relacionar com o Espírito de Deus. Não é errado você fazer orações dizendo: Espírito Santo me reveste, Espírito Santo me enche de graça, Espírito Santo vem sobre a minha vida. Não está errado. De alguma forma você está falando também com Deus. Então o Espírito, que faz parte dessa trindade de um Deus que é um, ele diz, e Jesus fala que ele também é um com Deus. Então Jesus é um com Deus, lá em João 17, o Espírito é um com Deus Pai, Deus Pai é um com Cristo e é um com o Espírito, assim como Cristo deseja ser um com você, nas Escrituras. Lá, sobre o relacionamento do Espírito Santo, também tem outra coisa extraordinária que nós precisamos ter em mente, é que se tem uma coisa que vai de encontro, se é a antítese da presença de Deus, guarda isso, a antítese da presença de Deus na vida de alguém é a desunião, porque Deus naturalmente, originalmente é trino. Originalmente Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Paulo muitas vezes advertiu as igrejas com as quais ele se referenciava, justamente porque eles estavam criando dissensões e brigas entre eles, e isso é a antítese do Evangelho, a antítese da natureza de Deus. Deus deseja, assim como semana passada o Adriano deu ênfase, que nós vivamos uma vida comunitária, uma vida em comunidade. Outra coisa sobre o relacionamento de Deus conosco, de nós com o Espírito Santo, é que nós precisamos ter temor pelo Espírito. Amém? Como eu já vinha dizendo, é importante que nós temamos ao Espírito. Mas observe, temer ao Espírito, temer a Deus, não é a mesma coisa que você não conseguir ser alguém que aproveite e se deleite na presença de Deus. O maior desejo de Deus é que você se deleite na presença dEle.
reverência e temor não é o mesmo que você ter medo de alguém, não é o mesmo que você ser distante de alguém. Se você olhar lá em Gálatas capítulo 5, quando a gente fala do fruto do Espírito, que são alguns, a gente tem vários deles, e alguns deles estão relacionados a temer a Deus, a reverência, e outros deles estão relacionados ao deleite. Por exemplo, quando a gente fala de alegria, é um deleite. Um dos frutos do Espírito é você ser alegre. Um coração alegre aformoseia o rosto, como diz o salmista. O outro fruto é a paz. Você tem paz de espírito. Paz não é ausência de guerra, mas é você saber que em meio à luta, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à dificuldade, você sabe que você tem um Deus que te dá paz, que você pode se deleitar, que você pode se alegrar na presença de Jesus. Ele também fala sobre amor, que é um fruto do Espírito. É você amar as pessoas e amar a Deus acima de todas as coisas. Mas ele também fala sobre o temor. E aí ele vai falar sobre a fidelidade, vai falar sobre a mansidão e vai falar sobre o domínio próprio. Vai falar sobre longanimidade. Todos eles têm a ver com você ser obediente, com você ser longânimo, com você ser alguém que está diante de Deus com temor. Então veja, o fruto do Espírito em você é que você tenha temor de Deus, reverencie a Deus e se deleite na presença dEle. Não tem coisa mais gostosa na vida de alguém e mais maravilhosa na vida de alguém é que você curtir, você diante da presença de Deus, você sentir que esse momento é precioso, que Deus está fazendo algo, que Deus está construindo algo, que Deus está mexendo algo nas tuas emoções, nos teus sentimentos, que Deus está mudando alguma realidade dentro de você. Não tem coisa mais gloriosa que você saber que isso está acontecendo ao mesmo tempo que você tem reverência, que você ouve a voz do Espírito, a doce voz do Espírito. Relacionamento com o Espírito, relacionamento com Deus. Além disso, uma das ênfases e das mudanças que ocorrem a partir da presença do Espírito é o fato de que quando nós reverenciamos o Espírito, quando nós tememos o Espírito, o ambiente onde há temor por Deus, há milagres sobrenaturais. Amém? Jesus, quando foi curar uma pessoa, ele chegou nesse lugar e era filha de alguém que era muito querida naquela região, tinha muita gente, as pessoas estavam rindo. Jesus disse: sai todo mundo para fora, ninguém aqui está convidado para esse negócio, vamos entrar lá dentro. Ele chamou só os de casa, chegou lá dentro, fez uma dinâmica ali, aquela pessoa foi curada. Jesus, ele era muito astuto e muito esperto, ele não movia em lugares de pessoas descrentes, pessoas que não têm temor de Deus. Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem na tua vida? Porque você não tem um temor da presença de Deus. Talvez você está num lugar e você não chegou à conclusão ainda de que Deus de fato está nesse lugar. Esse Deus está de fato nesse lugar. Esse lugar é o lugar mais glorioso de se estar, mas também é um vento perigoso, é um fogo que te consome, que te leva para um lugar novo, mas também é um vento que pode acabar de vez contigo, porque a presença da santidade de Deus. Quando Deus disse para Moisés: Moisés, você não pode me ver, é porque realmente há uma santidade, a perfeição da santidade, e se você se coloca nesse lugar sem a intermediação de Cristo Jesus, esse é o lugar de morte. Por isso que a presença do Espírito e a intermediação do Cristo glorioso são extremamente necessários, porque esse lugar pode se tornar o pior lugar para você. A igreja, o lugar do avivamento, e nós estamos orando por avivamento. Eu tenho certeza, e eu digo com convicção, que quando houver, e de fato se houver, e eu creio que haverá um avivamento nesse lugar poderoso, de pessoas sendo curadas, junto com esse avivamento terão pessoas que não suportarão esse lugar porque nunca viveram na presença do Espírito. Mas você não vai ser esse, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu te dou trabalho, né, Camila? Você não vai ser esse, em nome de Jesus. Você tem a presença do Espírito e esse fogo, ele vai te queimar, mas de uma boa forma. O que acontece com essa galera? Lá em Atos 5,12 diz: muitos sinais, 5,12, logo em seguida que morreu gente, não deu nem tempo de esfriar o corpo daquelas pessoas que estavam ali. 5,12 diz assim: muitos sinais, prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos.
e eles costumavam todos se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Ou seja, todas as pessoas começaram a ter um temor de Deus. Cara, de fato o Espírito de Deus está entre nós, de fato Ele pode curar, mas também o Espírito é glorioso e poderoso. De fato esse Espírito é um Espírito que me leva ao deleite, mas é o Espírito que eu preciso reverenciar com todo o meu coração, com toda a minha vida, com toda a minha alma, com todo o meu ser. Sabe o que nós temos que fazer nesses dias? Buscar intimidade com esse Espírito de Deus. Lá em Salmos 42:7 diz assim: um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas cachoeiras, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. O poeta está dizendo que nós precisamos buscar profundidade após profundidade na presença de Deus. Mesmo diante do caos, que era o contexto desse homem, desse salmista, Davi, a busca desse lugar de profundidade, onde Deus não esquece. Oséias vai dizer lá em Oséias 6:13, ele diz assim: conheçam e prossigam em conhecer o Senhor, como a alva, como o amanhecer, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, aquela chuva de fim de estação, quando as árvores já estão secas, quando já se perdeu a expectativa, quando eu já estou perdendo o meu plantio, quando eu já estou perdendo as minhas forças, quando eu já estou perdendo as minhas energias. Essa é a chuva serôdia, aquela do fim, aquela que ninguém espera, aquela chuva que vem naquele calor escaldante, sobe aquele cheiro gostoso e você olha para a sua plantação, e eu sei que ninguém está habituado a essa realidade, mas você tenta se colocar nesse lugar, absorver essa palavra e pensar: cara, eu tenho uma grande plantação, eu estou perdendo tudo que eu tenho, mas vem uma chuva que é uma provisão, uma chuva que vem para colocar de volta aquilo que estava perdido, para trazer de volta a esperança. Essa é a palavra de Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva, a chuva serôdia que rega a terra. Prossiga em conhecer Jesus, essa gloriosa presença do Senhor. E qual que é o impacto do Espírito sobre a nossa vida? Lá em João, capítulo 7, versículo 38 e 39, tem um texto extraordinário. E esse texto fazia muito tempo que eu não lia ele, e ao ler ele, para trazer essa ministração, isso aqui me pegou de um jeito. Jesus fala o seguinte, ouve isso, cara, presta atenção nisso aí. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Versículo 39, o copista resolve dar uma ajudada na galerinha do século 21, e aí ele escreve no versículo 39 assim, entre parênteses: isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito ainda não tinha sido dado naquela época. Jesus ainda estava entre o povo, então o Espírito não vinha, não estava ainda entre eles. O Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Sabe qual é o impacto da presença do Espírito na tua vida? E aí tu começa a saber que se você tem o Espírito, é que do teu interior fluem rios de águas vivas. Sabe qual é a menção que ele está fazendo? É Ezequiel. Eu vou ler o texto de Ezequiel para ti. Ezequiel 47:9 diz assim: onde quer que esse rio vá, toda criatura vivente que por ele passar ficará viva. Haverá grande quantidade de peixes. Lembra que Jesus falou: vocês não vão mais ser pescadores de homens, vocês não vão ser mais pescadores de peixes, perdão. Vocês vão ser pescadores de homens. E Jesus, ele não dava uma bola fora. Ele estava aqui, Ezequiel na cabeça. Sabe por quê? Porque de vocês fluirão rios de águas vivas. Agora os peixes de vocês vão ser homens, vão ser mulheres, vão ser famílias. Sabe quando nós sabemos que há o Espírito sobre nós? Quando as pessoas que estão ao nosso redor começam a conhecer o amor e o deleite de Jesus. De novo, Ezequiel 47. Onde quer que esse rio vá, toda criatura vivente que por ele passar ficará viva. Isso não é para orar por todo mundo que está doente. Está falando de gente morta que passa a viver.
Se eu não vou orar por alguém com dor de cabeça? Segue o texto. Haverá grande quantidade de peixe, porque onde quer que esse rio chegar, as águas tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que o rio passar. Esse é o Espírito em você, amém? É Deus, é o sopro de Deus sobre Adão, agora você tem sobre você o ruar de Deus, o Espírito glorioso de Deus sobre nós. Por onde quer que nós passamos, a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus. Qual que é o impacto do Espírito em nós? Nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós contemplamos. Sabe, lá em 2 Coríntios 3,18 diz assim, o texto diz que com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Ou seja, o Espírito de Deus em nós nos faz viver uma vida para a sua glória, ao ponto que nós buscamos e caminhamos de glória em glória, e à medida que nós reverenciamos esse Espírito, à medida que nós nos deleitamos nesse Espírito e na gloriosa presença do Espírito, nós somos transformados de glória em glória. Eu já fui para o Nordeste. Se eu ficar 30 minutos falando com o José, eu já digo, entendesse? Entendesse? Eu sou assim. Você pega, meu querido, aquilo que você está olhando e aquilo que você está virando. Amém? Guarda isso no teu coração. Se você está diante de alguma coisa, é aquilo que você está se tornando. O impacto do Espírito em nós é nós resplandecemos a face de Cristo em nós, por meio de nós, por onde quer que nós passemos. A adoração focada, portanto, não é apenas um ato litúrgico. Quando nós focamos em adoração, não é só um ato litúrgico para encher o tempo aqui, não. Mas é um processo transformador que nos molda a realidade de Cristo por meio do Espírito. É isso que Deus faz, é isso que o Espírito maravilhoso, Consolador, faz em você. Ele te molda à imagem de Jesus. Eu fico imaginando uma conversa entre eles, né? Porque o Espírito está lá trabalhando. Aí o Espírito olha para Jesus e olha, estou tentando, esse aqui está difícil. Tem um texto lá que diz, eu tenho que fortificar meu espírito e enfraquecer a minha carne. Intercede por nós, esse camarada aqui está com dificuldade. Sabe o que o Espírito faz? A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que o Espírito é o Consolador, que muitas vezes você está vivendo na culpa do pecado, é Ele que vai lá e te diz, ei, existe uma esperança, porque não é na tua força, é na força do Espírito. Então é Ele que te promove, é Ele que te envolve, é Ele que te impulsiona, é Ele que te leva. Não existe igreja. Tem gente que diz assim, não, vamos orar a Deus, porque a presença do Espírito vai melhorar a minha igreja. Não existe igreja sem Espírito. Não existe oração sem o Espírito. Não existe Bíblia. Cara, tu quer dormir, tu quer viver algo sem graça com Deus, é você ler a Bíblia todos os dias. Era melhor você ler um gibi, você ler o The Lord, como é que é o nome? Fala aí, Bela. Eu tenho só o nome em inglês o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis. É melhor você ler o Senhor dos Anéis, que é um calhamaço, e tem gente que leu tudo isso aí e nunca leu a Bíblia. É melhor você fazer isso do que você ler a Bíblia sem a presença do Espírito. Sem a presença do Espírito, a Bíblia é só um amontoado de letras sem graça. É só um lugar em que você vai ali e busca algo talvez, né? Quem nunca, né? Quem nunca lê um salmo para melhorar o seu dia? Sai daí, cara. Deus está querendo mudar a tua história, cara, e tu está lendo um salmo. Cara, sério. Eu vou ler um salminho aqui para o meu dia começar bem. Com todo respeito, talvez você está chegando agora na igreja e, cara, cada um tem o seu tempo. Tá? Você pode continuar lendo seu salminho, você pode continuar vendo lá o seu café com Deus Pai, você pode seguir em frente com essas coisas. Uma hora Deus vai te pegar, o Espírito vai te pegar, você vai entrar numa outra pegada. Mas por enquanto segue firme aí, né, com todo respeito. Cada um tem a sua estação e é sério mesmo, sério mesmo. Às vezes o cara vem aqui numa pregação dessa, não é para mim esse lugar aqui.
Não vou ficar nesse lugar que não é para mim. Mas não, esse lugar é para você também. Deus está trabalhando e fazendo algo em você. E é o Espírito que está fazendo, não é você. Você acha que é você, mas é o Espírito de Deus. A vida cristã é sobre uma união com Deus. Jesus não veio nos dar simplesmente um livro, um PowerPoint, sabe? PowerPoint eu baixo na internet. Deus ele veio me dar vida e vida com abundância. E o Espírito de Deus, ele nos dá isso com a sua presença. O Espírito de Deus, ele abre as Escrituras para nós. Ele abre os nossos olhos para ver aquilo que Deus está ministrando na nossa vida. A Bíblia é um livro espiritual e requer discernimento espiritual. Amém? Você precisa da presença do Espírito, da concessão do Espírito sobre você, para que você leia as Escrituras. 1 Coríntios 2, 14 diz assim: ora, a pessoa natural, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus. Escuta isso. A pessoa natural, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucuras para ela. Sabe, uma pessoa natural sem a presença do Espírito, ela vai olhar para tudo. Cara, quanta energia desperdiçada, né? Olha só, é gente que prepara café, é gente que fica aqui, faz a tradução, é uma galera, esse pessoal aqui, gente, coitado, olha a cara de sofrido aqui, esse pessoal ensaia, parece que dormiu no sereno, mas eles estão cansados mesmo, gente, para chegar, 4 da tarde que eles chegam. Eu estou aí também, preparo pregação, atendo pessoas, cada um aqui tem uma função. Quanta energia desperdiçada, esse é o olhar do mundo. Agora, quando a gente sabe aonde, aí a gente vai para os versículos mais elementares das Escrituras. Quando a gente sabe aonde a gente está amontoando o nosso tesouro. Quando a gente sabe a alegria que é estar na presença de Jesus. Quando nós sabemos nos deleitar na presença do Espírito e saber que o Espírito está em nós. Que o sopro do Espírito, o sopro da presença de Deus. E que hoje, de uma forma emulada, nós temos agora um contexto muito parecido com aquele do Éden, mas vai chegar o dia em que esse Deus, ele virá habitar conosco, então nós teremos o Espírito, teremos Deus Pai, teremos Cristo caminhando entre nós, vai ser uma loucura. E nós viveremos tudo isso juntos, como igreja gloriosa do Senhor. Eu não sei se você anseia por esses dias, mas eu estou muito animado para viver essa realidade. Sabe o que Deus está te dizendo? Que você precisa, essa Bíblia que você carrega, essa Bíblia que está instalada no celular e o teu iPhone até apagou, já botou na nuvem, é um troço que você nunca mais clicou, que quando você clica de novo ele até reinstala, né? Porque faz tempo que a pessoa não clica naquilo ali, não fica nem na memória RAM aquele negócio, porque ele não dá tempo. Esse aplicativo que tem no teu celular, Deus quer criar vida na tua leitura. Deus deseja que haja vida naquilo que você lê, e que você seja impactado, que haja uma experiência gloriosa à medida que você lê e é exposto às Escrituras, à Palavra de Deus. Eu queria encerrar isso aqui, esse momento, dizendo para vocês uma palavra que está lá em Gálatas 5:25, diz assim: se nós vivemos no Espírito, que nós andemos no Espírito. Se você vive no Espírito, que você ande no Espírito. O que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito é a essência do que nós fazemos e ele é aquilo que nos motiva a caminhar. E eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. E nesse momento eu gostaria assim de pedir o menor número de movimentação possível. Queria fazer um exercício contigo. Sabe, quem trabalha em empresa grande tem a ginástica laboral, né? Eu tinha lá onde eu trabalhava, chegava a professora lá e ela dizia: levanta o braço, levanta não sei o quê. Eu não vou pedir para ninguém levantar nada, vou pedir só para você tentar, nesse momento, perceber a presença do Espírito. Você pode, pessoal do louvor, vamos junto, vamos lá. Você pode perceber a presença do Espírito. E se você puder fechar os seus olhos, sabe, o Espírito, a Bíblia nos ensina que ele é gentil. O Espírito, ele é gentil, ele é doce, mas ele é um fogo. A Bíblia fala de uns homens que entraram num lugar que tinha fogo e há quem diga que ele estava até dançando lá dentro. Quando olharam para eles, eram 3 caras, eles estavam dentro do fogo, numa fornalha. Foram lançados lá por uma injustiça, mas eles estavam muito bem, obrigado, porque quando olharam tinha mais uma pessoa ao lado deles. Nós sabemos que Deus estava com eles naquele lugar. Essa loucura está na Bíblia.
O Espírito de Deus, ele é gentil. E ele está nesse lugar e ele quer curar a tua alma. Talvez você diga assim: Marco, eu não estou habilitado a receber o Espírito. Não está mesmo. Estou aqui para te dizer, não está mesmo. Sabe por que eu recebi o Espírito na minha vida? Eu vou te confessar, porque eu tenho convicção de que eu não estou habilitado a recebê-lo. Só por ter convicção de que eu não estou habilitado a recebê-lo, só por ter convicção de que eu sou pobre, pecador e miserável, só por dizer diante de Deus que eu não tenho a menor capacidade, só por isso, Deus encontrou graça nos seus filhos e colocou Cristo na cruz, para que você pudesse hoje acessar a presença do Espírito. Quando perguntaram para Jesus: então quem pode ser salvo, já que só pode ser salvo a mesma força de salvação, a mesma intensidade, o mesmo milagre que precisa acontecer para alguém ser salvo, é a mesma analogia de um camelo passar por um buraco de uma agulha. E Jesus diz: ei, ninguém pode ser salvo, absolutamente ninguém pode ser salvo, mas para Deus nada é impossível. Sabe por que o Espírito de Deus vai tomar conta da tua vida nessa noite? Porque é impossível. Porque é impossível. Aos teus olhos é impossível. Você vai dizer: cara, é impossível. Como pode eu, com tantas coisas que eu já vivi, tantas coisas que eu já passei, como pode o Espírito vir sobre mim e mudar a minha história? Como pode o Espírito vir sobre mim e me usar como um vaso de Deus para a cura, como um rio que flui de Deus para a mudança da história da minha família? Como pode? Mas para Deus é possível. Para Deus é possível. Deus pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus pode fazer.